Filme do Kevin Feige, né? O famoso Kevin Feige, tá? Kevin Feige da Marvel. O filme de Star Wars dele parece que não vai mais acontecer, tá? Isso é uma notícia que voltou à tona. Esses dias, eu não sei exatamente ontem, antes de ontem, essa semana, não sei, tá acontecendo a pré-estreia de The Marvels, tá? E lançaram a pergunta, né, no tapete vermelho, para o filme. E o Kevin Feige tava lá e ele falou assim, falaram perguntando assim, você tem algum filme de Star Wars vindo aí? E ele falou, não, não. E assim, isso é só uma confirmação dele, porque lembra que isso não é mais notícias, de notícias mesmo, sabe? Porque assim, a gente sabe que o filme dele não vai acontecer desde a época de 7 de março de 2023, como reportado pela Variety, tá? A revista Variety. E assim, lembrando que ela não é uma fonte de clickbait, fake news e tal, porque ela é um local onde muitos do elenco, da produção, da direção, vai ser entrevistado, tá? Fora a Entertainment Weekly também, que é o carro-chefe das produções de anúncios, né, pra Disney, Lucasfilm e outras franquias por aí. Na época de que o filme do Kevin Feige foi lançado pras prateleiras, como chamam assim, também foi a época que foi anunciada que a própria Patty Jenkins, né, que ia produzir Rogue Squadron, né, um filme chamado Rogue Squadron, para Star Wars, e o filme também do Taika Waititi, eles não estariam mais, né, estariam mais no papel, por assim dizer, não estariam mais sendo conversados, e obviamente o Kevin Feige também, né, foram esses três diretores aí. E é o seguinte, tá? Eu queria dizer que ainda bem, ainda bem, tá? Porque assim, só para um contexto histórico, tá? 7 de março de 2023, a gente foi anunciado que esses três filmes não aconteceriam mais, tá bom? E obviamente em 2019, 25 de setembro de 2019, foi reportado também pela Variety que o Kevin Feige ele estaria desenvolvendo um filme de Star Wars. E obviamente em novembro, agora, tá? Foi reportado, 2023, foi reportado pela própria boca do Kevin Feige em entrevista que ele não está em um filme de Star Wars, não tem um filme de Star Wars saindo por aí, tá bom? O que eu quis dizer sobre ainda bem é o seguinte, a gente atualmente tem 3 filmes vindo aí de Star Wars, tá? 3 filmes que são o quê? A gente tem o filme da Rey, o filme do Dave Filoni e o filme do James Mangold, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre isso, então clica aí no card, mas basicamente é o seguinte, filme da Rey, pós episódio 9, filme do James Mangold, 30 mil anos, alguma coisa assim, antes da Ameaça Fantasma, então é a origem do Jedi, a origem dos conceitos Jedi, os paradigmas Jedi, por aí vai, os dogmas e por aí vai, e o filme do Dave Filoni é a combinação do Mandoverso, tá? Aquele Mandoverse é aquele negócio que está sendo explorado nas séries da Disney Plus, né? Com Skeleton Crew, com The Mandalorian, com Ahsoka, Book of Boba Fett e por aí vai, tá bom? Essas produções pós episódio 6 e pré-sequels, tá? E então é o seguinte, tá? O que eu falei ainda bem que não tá acontecendo, porque é o seguinte, às vezes a gente ganha muito mais com menos. Tá? Então, minha opinião é a seguinte: ainda bem que não vai acontecer esses filmes, principalmente o filme do Kevin Feige, porque assim, a gente sabe que a Marvel hoje em dia não tá exatamente em bons papéis, né? Não tá exatamente em bons papéis, depois de Ultimato, depois de tudo. Só que o problema aqui não é exatamente essa crítica contra a Marvel que eu tenho, porque tudo ainda está sob o banner Disney. Então, obviamente, né? Se você vai culpar alguém efetivamente, você não iria culpar exatamente uma Kathleen Kennedy, um Kevin Feige da vida, mas sim um chefão hoje em dia da Disney que eu não sei nem quem é, Bob Iger, Bob Chapek, não sei. Porque é sempre um Bob, tá? Que tá lá, a política da vida é essa. Mas, assim, você sempre tem aquele cara da Disney, então, obviamente, né, Kevin Feige, ele responde diretamente ao chefe da Disney, Kathleen Kennedy responde diretamente ao chefe da Disney, e, obviamente, eles têm suas ideias, suas visões que eles tentam repassar para o público, mas a gente não sabe exatamente o que é que acontece ali nas entrelinhas do processo, tá? Mas dito isso, eu queria dizer o seguinte, que ainda bem que ele não está aí, porque eu ainda acho que Kevin Feige é tão associado, mas tão associado à Marvel, que mesmo que as pessoas, assim, o afegão médio, né, por assim dizer, ele não entenderia que exatamente não é um filme produção Marvel, né, não é um filme cara de Marvel. Então a pessoa já iria, né, ele já tem um tom, não ironicamente e não culpa dele, mas ele já tem um tom associado ao que deveria ser o filme de Star Wars dele. Então, bora dizer, tá, James Mangold, diretor de Logan, já é o tema de direção dele. A gente sabe, por exemplo, o Patty Jenkins, de Rogue Squadron, o que é que mais ou menos seria ali? O Dave Filoni, a gente já viu os trabalhos dele, obviamente, lá em Ahsoka, nas obras do Mandoverse. E Taika Waititi, Kevin Feige, a gente já conhece os trabalhos dele da Marvel. Aquela época engraçadinha, né? Aquela época que, por exemplo, Os Últimos Jedi e produções enormes de Hollywood, Liga da Justiça e por aí vai, estavam tentando imitar o humor pastelão da Marvel porque via que colava, entende? Então, assim, e justamente, você trazer o Kevin Feige agora para um Star Wars que está se reconstruindo pós-sequels, tá? Porque lembrando que é o seguinte, muita gente perdeu fé em Star Wars
E muita gente não, né, assim, tipo, querendo ou não, né? Tem gente que tem suas opiniões válidas, tem gente que é só doido da cabeça mesmo, mas bora focar em gente que tem opinião válida contra as sequels, tá? E perderam fé em Star Wars por causa das sequels, por causa de coisas como Mandalorian, terceira temporada, e por aí vai, o Book of Boba Fett, ou então Obi-Wan Kenobi, tá? Lembra que Star Wars tá em uma época de estar se reconstruindo, e está se reconstruindo em uma época que a Marvel também não está legal. Então, a Marvel já não está legal, a Star Wars está tentando se reconstruir com sua própria identidade. Então, a melhor coisa que deve se fazer é, obviamente, trazer alguém, não que já esteja acostumado a esse ambiente empresarial e esteja encarregado de uma franquia que tem 20, 30 filmes e séries e por aí vai, como o Kevin Feige, mas sim alguém que está um pouco mais independente, por assim dizer. Você tem, como de novo, o James Mangold, e você tem, obviamente, né, a mulher lá, a que dirigiu Miss Marvel, né, que eu não sei o nome agora, que vai dirigir o filme da Rey. Mas eles não estão associados a esse cargo presidencial, né, de muitas responsabilidades executivas e tal. Um pouco que a gente diria, obviamente, é o Dave Filoni. Mas o Dave Filoni, mesmo assim, ele ainda tem aquele ressalva de fãs, porque muitos dos fãs, 80% por aí vai, ainda, de um, confiam no trabalho dele, e dois, ainda é uma criação dele, entende? Então, tipo assim, ainda é uma criação do término da jornada da Ahsoka, o término da jornada da galera de Rebels, um pouquinho da criação dele e de trazer o Tron, que é a ameaça nova, né, pro canon pós episódio 6 e pré-sequels, ainda veio de uma animação que ele fez, tá? Então, obviamente, é consultado pelo Timothy Zahn e por aí vai. Mas, assim, a gente lembra que não é uma responsabilidade total de alguém que carregou uns estúdios nas costas, né? Que foi produtor executivo de muitas e muitas obras e já tem aquele quê empresarial. Você vê que são pessoas que podem trazer algo de novo para a mesa de Star Wars, algo de novo que varia um pouco do roteiro para justamente trazer e resgatar aqueles fãs, trazer e resgatar aquela galera e também dar um ar mais de novo para Star Wars. Porque no fim do dia, a gente não quer ver coisa igual em Star Wars. A gente não quer que episódio 7, 8, 9 e de repente, né, o 10, 11, 12, sei lá, os próximos filmes sejam um repeteco de toda a fórmula Star Wars, de tudo isso. Por isso que Andor funcionou bem para algumas pessoas, para muitas pessoas, Andor funcionou bem, porque você trouxe o Tony Gilroy, que admite que não é lá essas coisas fã de Star Wars, fãzaço, mas ele entende como se constrói um filme e a estrutura narrativa em cima dele. Então você tem toda essa dinâmica de diferença, um diálogo muito mais bem escrito do que apenas, isso é Star Wars e isso aqui. E eu acredito ainda que Kevin Feige, Taika Waititi e Patty Jenkins, eles não teriam exatamente isso, tá? Talvez só a Patty Jenkins, mas é porque também eu não curto muito bem o estilo de direção do Taika Waititi, obviamente depois do Thor Ragnarok, Thor 4. Você pode me dizer que tem, nossa bandeira significa morte, né? Você também tem Jojo Rabbit e tal. Não vi graça nenhuma dos filmes, me perdoe, então assim, mais preferência normal. Mas explica pelo menos porque o Kevin Feige estaria fora de Star Wars, principalmente agora que ele tá tentando se revitalizar e fugir dessas coisas de mais do mesmo, que talvez não seja alguma coisa que o próprio Kevin Feige poderia trazer. Eu só queria dizer, ainda bem, e até porque também Star Wars tem que voltar ao fenômeno de ser um filme assim, sabe? Filmes que evocam sentimentos, filmes que você precisa estar lá na sala do cinema para assistir e sentir alguma coisa, ao invés de, não, só espero no streaming, entende? Que é muito do que a Marvel tá passando por agora. Mas, ao mesmo tempo também, eu ainda acho que deve ser aquele evento que todo mundo vai convergir para o cinema, ir para o cinema para assistir Star Wars, que seja aquele fenômeno como a gente, né, que teve na época de Force Awakens e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, se você tira 3 diretores, de novo, Taika Waititi, Patty Jenkins e o Kevin Feige, você tem mais tempo de respirar, você tem mais tempo de você administrar as produções que estão embaixo de seu comando, entende? Então, assim, por exemplo, em vez de 6, 7, 8, 9, 10 filmes, como a gente já sabe que teve até o próprio Guilherme Del Toro, que tinha um filme do Jabba the Hutt, então agora você tem só 3 filmes e você pode focar nesses 3 filmes e fazer deles o melhor que você pode trazer pra mesa. Então, de fato, o filme da Rey, o filme do Dave Filoni e o filme do James Mangold são figurinhas carimbadas agora pra qualquer fã de Star Wars, pra qualquer mente de Star Wars. E depois a gente vê o que é que vai sair, entende? A gente não precisa, porque daqui a pouco você tá igual sabe, GTA. Daqui a pouco você tá igual a GTA. Você anuncia um negócio aqui, daqui a 10, 12, 15, 20 anos, aí você sim vai fazer o negócio sair do papel.
o filme do Kevin Feige seria isso, porque assim, a gente tem filme 2025, 2026, e eu acho que 2027, se a gente for lutar um pouquinho contra a greve, né, a greve dos atores e por aí vai, então talvez esses filmes sejam adiados. Então a gente tem esses filmes e não teria exatamente lugar para você colocar esses outros filmes aí. Então imagina, você de duas uma, você teria 3 filmes de Star Wars em um mesmo ano, como a Marvel faz, por exemplo, ou então você simplesmente, como de novo, você faria um anúncio agora para só daqui a 10, 12, 15 anos sair o filme que você tanto esperava naquele momento e agora é só notícia velha. Então, ainda bem que o filme do Kevin Feige não vai sair, tá? E isso é por um bom motivo. Se ele quiser ser anunciado daqui a 3, 4, 5 anos, quando Star Wars já estiver caminhando com suas próprias pernas, aí beleza. Mas primeiro você tem que construir identidade visual e resgatar aquela galera, de novo, que quer ver Star Wars florescendo, que quer ver Star Wars sendo melhor, que quer ver Star Wars justamente sendo um pouco mais diferente do que todo o padrão Marvel e padrão de Hollywood que hoje em dia temos, tá? Então Star Wars tem que ser um fenômeno, uma coisa diferente e não mais o mesmo, mais de uma corporação e por aí vai, né? Um esqueminha de pirâmide, por aí vai, tá? Então, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador, se inscreve aí no canal, na moral, deixa o like, fica aí e de resto, bora-se embora, tá? Fui!